Olá, tudo bem com vocês? Eu sou professora Ediluse, professora de matemática. Eu espero que esteja bem com todos vocês. Comigo vai muito bem, graças a Deus. A nossa dica de hoje vai ser na área da geometria. A palavra geometria resulta dos termos geo, terra, e metron, medir. Vinha da necessidade o quê? De medir a terra. E nós começaremos estudando o ponto, a reta, o plano, o espaço e posteriormente os ângulos. Na geometria plana, que é a que nós vamos estudar, todas as figuras, formas e definições são feitas para objetos pertencentes ao plano, isto é, que possuem apenas largura e comprimento, mas não possuem profundidade. Os conceitos discutidos pela geometria plana são de ponto, reta, plano, posições relativas, distância entre dois pontos, ângulos, polígonos, área, trigonometria, entre outros. A geometria ela se baseia em três noções: ponto, reta e plano. Não tem definição. Nós não temos uma definição. Nós temos o quê? Nós temos noções e essas noções são aceitas sem definição. E por esse motivo, que nós chamamos o quê? Nós chamamos de conceitos primitivos. Começaremos com o ponto. O ponto ele não possui dimensões, ou seja, ele não tem comprimento, ele não tem largura ou altura, ele é adimensional. Os pontos eles determinam o quê? Uma localização. E eles são indicados com letras maiúsculas do alfabeto. A reta ela é o quê? Ela é uma reunião de infinitos pontos. A reta ela é infinita porque os pontos eles são infinitos. Ela é uma linha com comprimento, porém sem largura. Ela é sempre representada por letra minúscula. Agora preste atenção. Se tivermos dois pontos, esses dois pontos eles determinam uma reta, uma única reta. Porém, por um ponto passam infinitas retas. Ok? Uma reta não tem origem ou extremidade. Nós não conseguimos determinar o seu comprimento, ou seja, ela é ilimitada. Os pontos que a compõem não são coincidentes, ou seja, não estão em um mesmo lugar, uns sobre os outros. Por isso, é possível medir a distância entre dois pontos ou medir uma parte da reta. Então, o que são as semirretas? Ela é uma parte da reta, que ela possui o quê? Possui um começo, mas ela não tem fim. Então, quando ela tem início, mas ela não tem fim, nós dizemos o quê? Ela é uma semirreta. E também temos os segmentos de reta. O segmento de reta ela é uma parte da reta que possui o quê? Possui um ponto inicial e um ponto final. Ainda nas retas, elas podem aparecer em três posições: posição horizontal, posição vertical ou posição o quê? Inclinada. As posições relativas entre as retas, elas podem ser concorrentes, oblíquas, paralelas, coincidentes, transversais, perpendiculares e ortogonais. Paralelas quando elas não têm nenhum ponto em comum. Coincidentes quando ela tem todos os pontos em comuns. Concorrentes quando elas têm somente um ponto em comum, perpendicular também. Porém, o ângulo quando ela é perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus. O plano é uma região onde há infinitos pontos e infinitas retas. Ele é um elemento com comprimento, e largura. Geralmente representado o quê? Por letras gregas. Aí alguns exemplos de algumas letras gregas. Por exemplo, A, alfa, beta, gama, delta. Um espaço, Ou seja, todos os sólidos e figuras geométricas são definidas dentro dele. E os ângulos, Os ângulos eles são formados pela união de dois segmentos de reta, a partir de um ponto comum. Esse ponto comum nós chamamos de vértice do ângulo.
as classificações dos ângulos. Né? O que é um transferidor? Um transferidor é uma régua especial. E essa régua ela serve o quê? Ela serve para medir os ângulos ao longo de uma circunferência. Há dois tipos de transferidor, né? Os de meia volta, né? Capaz de medir ângulos o quê? De até 180 graus, e os de volta inteira, capazes de medir ângulos de até 360 graus. Quando o ângulo ele estiver em 90 graus, né? A gente vê esse traçozinho com essa bolinha aí vermelha, né? Então, 90 graus, ele é ângulo reto, ou seja, certo? O ângulo reto, como vocês veem no exemplo aí, como ele pode ser representado, né? Vocês veem que ele tem um quadradozinho no vértice, né, do ângulo e um pontinho, indicando o quê? 90 graus. Também temos ângulos menores que 90 graus, como no exemplo aí, né, nós estamos medindo, o transferidor está medindo 50 graus. Ele é um ângulo menor do que 90 graus, então é um ângulo agudo. A nossa referência será 90 e 180 graus. Então, é um ângulo agudo. Temos também um ângulo obtuso, certo? Esse ângulo obtuso, ele é o quê? Ele é menor do que 180 graus, mas ele é maior do que 90 graus, como nós vemos aí no exemplo, marcando 130 graus. Nós temos também meia volta, né? Ou seja, 180 graus. Nós também temos os ângulos adjacentes. O que são adjacentes, né? São aqueles ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum. E nós também temos os ângulos opostos pelo vértice. Exemplo aí, né? OPV. Então, são congruentes, ou seja, são iguais os ângulos AOC e os ângulos BOD. Temos também os ângulos complementares, ou seja, são aqueles ângulos que somados resultam em 90 graus. Então, o complemento de um ângulo é o valor que falta para a soma completar 90 graus. Temos também os ângulos suplementares, né? São aqueles ângulos que somados os seus valores resultam o quê? 180 graus. Ou seja, o suplemento de um ângulo é o valor que falta para a soma completar 180 graus. E temos os ângulos replementares, ou seja, são aqueles ângulos que somados resultam em 360 graus. Então, o replemento de um ângulo é o quê? É o valor que falta para a soma completar 360 graus. Espero que tenha ajudado. Tchau, até a próxima.